Olá, meus caros! Mais um comentário aqui no Conteúdo Edificante. Nessa oportunidade, a gente vai falar acerca do que está em evidência e é polêmica sobre a futura ministra de Bolsonaro para a pasta dos Direitos Humanos e Família, a senhora Damares Alves, que tem sido polêmica pelo fato de ela externar sua fé e ter contado algo referente a Jaboticaba, Jesus Cristo. Isso seria cômico e, segundo alguns críticos, isso serviria até mesmo para dizer que ela não tem competência para exercer a chefia desse ministério. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal se porventura não é inscrito. O fato que ocorreu foi, Damares Alves, numa instituição religiosa, lembrando que ela é pastora e advogada, e ela estava como pastora, fazendo a sua pregação numa denominação cristã, e ela contava algo que ocorreu em sua vida na infância. Ela sofreu abuso sexual. Ela foi vítima de estupro durante 4 anos da sua vida, de 6 a 10 anos. E lá ela contava que quando ela já não via mais solução para aquele problema, ela ia de fato tirar a sua própria vida. Pegou o veneno da casa de seu pai e ia tentar contra a sua própria vida. Ela teria visto Jesus no pé da goiabeira e teria dialogado com o mesmo. Isso teria feito com que ela esquecesse de fazer aquilo que ela sentia, que era, obviamente, dar um basta para a sua vida, já que ela vinha sofrendo de abuso por muito tempo e o acusador ainda colocava a culpa nela, dizendo que ela era culpada dele ter desejo em copular com aquela criança. Veja só o tamanho da perversidade desse abusador. E com isso criou-se uma série de memes acerca da mesma, rotulando a sua fé, falando dela, vilipendiando a sua crença e etc. E aí que a gente começa a analisar as coisas com cuidado, porque, de fato, o que ocorreu na vida dela é uma verdade que acontece, lamentavelmente, em vários lugares, em várias famílias. Porque realmente nós temos aí pessoas que não têm o temor a Deus, que não amam o seu próximo. E é algo que é muito sério. E que pessoas, de fato, que estão ligadas à ideologia partidária, acabam desprezando isso. Ou seja, a ideologia está sobre o fazer o bem para o próximo. A ideologia cega as pessoas ao ponto dela não ver o seu semelhante como ser humano, mas sim como um animal, como um ser desprezível, como um ser qualquer, pior até do que animais. Nós tivemos uma crítica, pelo menos eu vi uma crítica de uma pessoa muito conhecida no cenário jornalístico, que é o senhor Gilberto Dimenstein, que participa ali de boletins na CBN, que tem um site onde ele fala, que é o Catraca Livre, e ele falando que a Damares Alves não teria competência para ser ministra, porque ela falava de religião, porque ela falou desse episódio da goiabeira, de Jesus Cristo, porque ela seria contra a teoria da evolução na educação, porque de fato ela não era competente, claro, se embasando com essa informação e dentre outras. E eu fiquei pensando como o sujeito que eu sempre admirava, Gilberto Dimenstein, uma pessoa intelectual, pode deixar a ideologia dele sobrepor essa questão do estupro. Porque, se for analisar exatamente o que ela falou, nós não podemos tirar uma fala fora do seu contexto para virar pretexto. Ali, o pano de fundo, o cerne da questão, era o estupro. E ela estava falando não num gabinete, não numa Câmara de Deputados, não no Congresso, no Senado, mas sim na igreja e como função de pastora, falando até mesmo que Deus trabalha nas vidas das crianças. E o senhor Gilberto Dimenstein tira algo fora do contexto para criticá-la
e não ver e não enxergar o grande problema, né? Fazer vista grossa que era o abuso sexual. Agora, se Damares fosse de esquerda, do mesmo posicionamento de Dimenstein, com toda certeza ele estaria aplaudindo a atitude dela, estaria de fato procurando meios para ajudá-la, a fim até mesmo de propagar essa questão dela da palestra para orientar e tal. E ela seria chamada por várias mídias tradicionais para falar acerca da temática. Ela não viraria meme, muito menos escárnio. Então veja, o que a gente tem que aprender com essa história é que as ideologias partidárias, as nossas visões, que são diferentes, sim, não podem estar acima do Evangelho, estar acima do amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Nós não podemos, por conta de partidarismo, achar que as pessoas não merecem ter direitos, ser entendidas e ser amadas. O mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, independente da sua classe, da sua cor, da questão socioeconômica, independente de tudo isso. Jesus amou a todos, Jesus morreu por todos. Então, meus caros, que a nossa mente esteja aberta para isso. O canal aqui não tem viés político e nem partidário e ideológico. Nós estamos falando de algo muito relevante, que é a questão do abuso. Se Dimenstein falasse, porque Damares é incompetente porque fez coisas erradas e tal, era uma outra configuração. Ou até mesmo se ela já, como ministra, a partir de 2019, fizesse alguma burrada, uma coisa errada, ele criticasse, ok. Agora, já fazer um pré-julgamento da mesma, só porque ela falou aquilo que era num contexto totalmente diferente e estava refutando algo que deve ser debatido pela sociedade civil e deve ser combatido, que é de fato a questão dos abusos sexuais a jovens, a crianças, a adolescentes. Isso é inadmissível, inclusive até mesmo no meio religioso que existe, tá? Então, isto o senhor Dimenstein não viu. Uma outra questão ainda a ser dita é que o direito, a democracia no Brasil permite nós externar a nossa fé, seja qual ela for, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja de cultos afrodescendentes, etc. É isso que propõe a democracia. Ela não pode falar de fé? Não, ela pode sim. E ela, tudo indica que não vai implementar nenhuma doutrinação, como muitos pensam que vai, tá? Outra coisa a ser dita, ela tem algumas atitudes ou ações em prol de pessoas necessitadas, da classe indígena, de pessoas desamparadas e outras coisas mais. Ela é contra o aborto, ferrenhamente contra o aborto, e o governo do Bolsonaro não pretende acabar com as exceções à regra para que a mulher possa abortar, do jeito que tá bom, que a mulher pode abortar em caso de ter risco à sua gravidez, em caso de até mesmo estupro e numa terceira possibilidade que foi até aprovada, me parece, pelo STF, de fetos anencéfalos, né, sem cérebro ou sem formação da massa encefálica correta, tá? Então é muito exagero e isso é lamentável. Nós, como cristãos, não podemos deixar, portanto, para encerrar, que as ideologias nos tomem conta e a gente não faça o bem para o nosso próximo. Aliás, aquela máxima, aquele ditado que diz, fazer o bem sem olhar a quem, tem que estar como regra, ou tem que ser como regra, tem que estar em voga para realmente, de fato, exercermos a caridade, exercermos aquilo que é a finalidade de um cristão e, obviamente, denotasse ou configurasse um cristão e uma cristã. Do contrário, nós não somos cristãos, nós não somos de Deus. Esses são céticos, esses discordam de palavra do Senhor, tem até uma certa ojeriza à palavra. São até, se nós formos falar, pessoas que configuram cristofóbicas, que não podem ouvir o nome de Cristo que já entra em pavor. Então, quem é o intolerante? É aquele que está falando do amor de Cristo,
que é para ser para todos, ou aquele que não quer que se fale de Cristo ou da fé em Cristo Jesus. Então a gente tem que analisar os dois pontos, né? Me parece que é 2 pesos e 2 medidas. Isso não pode ocorrer. Essa balança enganosa não pode ocorrer, tá? Então, pensamos acerca disso. O interessante é que, se Damares fosse de esquerda, ela estava sendo aplaudida por estes, né? E poderia até ser pelos de direita criticada. Então, isso não pode ocorrer, tá? Se somos cristãos de verdade, e à luz até mesmo do direito à democracia, a gente não pode aceitar isso. Porque quer dizer, só porque eu sou de um partido ou tenho uma visão um pouco diferente dos outros, que eu não sou um agente, uma pessoa necessitada de direitos, que eu não sou, como um cidadão, sujeito a direitos, eu tenho que fazer os deveres, mas eu não tenho direitos. É lamentável, né? O Brasil que nós estamos aí. Então, que isso seja mudado, e me traz grande tristeza saber que um sujeito que eu considerava até como uma pessoa muito intelectual, o senhor Dimenstein, venha falar um besterol desse. Repito, se fosse para criticar alguma ação dela já no governo, é uma coisa. Agora, criticá-la antes dela ser ministra e ainda levar na brincadeira, fazendo chacota, zombaria de uma questão muito séria, que é a exploração sexual, o abuso de criança, é lamentável. Que Deus os abençoe e faça pensar mais acerca disso. Até a próxima.